modelo de cobertura plena dos serviços públicos de forma gratuita, ela acaba fazendo com que a assistência social mais necessária para os grupos mais fragilizados não consiga ser prestada de forma adequada. Vou te dar um exemplo trivial. Se você olhar a atuação do serviço social, social service americano, e o serviço social, assistência social, porque na verdade o que a gente chama de assistência social, eles chamam de social service, né? Mas se as nossas assistentes sociais, olha o papel que os nossos assistentes sociais conseguem desenvolver. É fundamental, papel. E o que os americanos conseguem desenvolver, você vê que eles conseguem ser mais efetivos na atuação deles do que os nossos. Em compensação, a rede de proteção social deles é muito menor do que a nossa. Então, assim, eles oferecem muito menos coisa do que nós oferecemos. Claro que a gente pode falar que isso tem a ver com dinheiro, né? Porque assim, eles oferecendo muito menos coisa, ainda tem muito mais dinheiro para fazer as poucas coisas que eles oferecem. Mas a nossa estrutura, ela se preocupou em oferecer tanta coisa para tanta gente que ela não dá conta de oferecer o mínimo necessário para os grupos focais. Então, eu acho que se a gente não passar por uma refocalização do esforço de assistência social, nós não vamos sair do lado. Concretamente, a gente fica muito preocupado em oferecer vacinação gratuita para todas as crianças do Brasil, mas o nosso serviço de acompanhamento de maus tratos infantis é péssimo. Então, que tem criança morrendo de fome e doente, sem cuidado no Brasil esparramado, é uma enormidade. Enquanto isso, a gente está gastando bilhões de reais para fornecer medicamento para uma parcela da população que precisa e para uma parcela enorme que não precisa. Que você podia virar e falar, olha, tem que vacinar, tem que pagar, custa R$50. Então, assim, eu acho que nós estamos oferecendo muita coisa de graça para muita gente. Nós não estamos dando conta de pagar essa conta e algumas coisas que eram essenciais para alguns grupos, foco, nós não estamos conseguindo. O nosso serviço de acompanhamento das crianças abandonadas, das crianças órfãs do Brasil é muito precário. É muito trabalho infantil. O trabalho infantil é muito precário. O cuidado com o idoso carente é muito precário. Em compensação, nós insistimos em políticas universais com universidade gratuita para todo mundo. Então você fala, gente, você fala, o que tem a ver uma coisa com a outra? No fundo, tudo que eu ofereço de graça é um mecanismo de assistência social. Sim, claro. Tudo. E eu estou oferecendo de graça uma série de coisas que estão sacrificando o que devia ser assistência social. Então a solução é, dentro da mesma curva orçamentária, a alocação mais... Mas essa alocação passa por romper alguns paradigmas para nós aqui, que tem a ver com esse Estado social que está previsto na Constituição de 88. Eu, sinceramente, acho que se a gente não mudar o modelo constitucional de assistência plena, nós não vamos sair do outro lado. Esses dois exemplos, para mim, são assim, centrais. O dinheiro que a gente gasta com ensino superior e o dinheiro que a gente gasta com saúde pública, com pessoas que poderiam estar custeando esses serviços, não estou questionando, zero a concessão desses serviços gratuitos para quem não pode pagar. Mas a concessão para quem pode pagar está cobrando de quem não pode pagar as outras coisas. O cara que pode pagar, o que? Ele não pagou, economizou aquele dinheiro. Não vai pagar, não tem ainda interesse, pode usar o dinheiro para alguma outra coisa. E quem precisava estar sendo atendido dos serviços que não estão sendo fornecidos? Eu vejo fila fila de assistência no geral, né? Seja para cadastramento para recebimento de bolsa, cadastramento para recebimento de cesta básica, cadastramento para recebimento de... As filas são sempre enormes. Aí eu fico olhando e falo, tá certo. Se tem tanta gente passando fome, por que nós estamos dando universidade gratuita para quem podia pagar? Que é o caso nosso. Assim, você pode... A conta não fecha. Então eu acho que o problema da assistência social nossa é foco. Tem alvo demais para a quantidade de bala que a gente tem. Eu não sei os alvos todos. Anteriormente, um discurso muito forte nessa refocalização de políticas mais incisivas para quem realmente precisa. Né? Acho que hoje a gente pode voltar um pouco para estudar isso e principalmente trabalhar com dados. E eu acho que o momento pede, né? Eu falo que a vantagem para quem tem uma postura mais liberal como eu, de estar discutindo política no Brasil hoje,
é que não tem dinheiro para fazer o que a social-democracia propôs. Então, sinceramente, assim, eu nem entro na discussão do estado do bem-estar social, se ele é bom ou ruim. Ele falou, gente, seguinte, tem dinheiro? Não, né? Então tá, então vamos fazer o que dá para fazer. Não é o caso do Brasil, não é o caso do Brasil. A gente pode tentar pior às vezes. É o caso do mundo inteiro, ninguém tem. Não, ninguém tem. Você vê assim, olha as discussões na Inglaterra a respeito do sistema de financiamento da assistência deles. Eles não dão conta mais, velho. Não dão conta, nós somos um país rico. Aí você imagina o Brasil, eles não estão dando conta. A Noruega financia todos os programas dela de um jeito extremamente complexo e parte de um princípio de um superávit primário. De investimento desse superávit primário. Nem superávit primário a gente tem. Eu não gosto nunca de fazer a comparação com os países nórdicos, porque eles são países muito ricos naturalmente, né? Então assim, a riqueza natural proporcional do Canadá, da Noruega, em comparação com a capacidade de geração de riqueza per capita nesses países é uma coisa assim inacreditável. Mesmo sendo alto, eles usam de outros artifícios, não é só a produção de riqueza. Agora, nesses países como... Aí na hora que você chega na Europa continental, a coisa já não está fácil. Aí você vai chegando nos países mais pobres e fala, gente, sinto muito, se quem é rico não tem dinheiro, quem é pobre vai tirar o dinheiro para onde? Para fazer isso? De onde para fazer isso? Agora, é claro que aí choque de realidade. Eu assisti esse final de semana aquele filme, até xinguei aqui, eu falei, não assisti um filme triste desse, porque você não está em leve. Aquele filme do O Menino que Inventou o Vento, vocês assistiram o filme? Esse filme Está na Netflix, ele é um filme da Netflix. Muito interessante a história de um menino que desenvolve um gerador elétrico com vento na África, a história é real. E que ajuda a resolver o problema da seca que a família dele estava vivendo e da fome, da morte no entorno dele. Isso é muito interessante. Mas aí eles mostram que ele teve que parar de ir à escola porque tinha que pagar para ir à escola. E isso já é um negócio que me deixou chocado, entendeu? Assim, educação básica não acessível para todo mundo. Porque não é que a escola não existe, porque só existe escola paga. Então assim, não tem possibilidade. Aí a gente aprende a valorizar um pouco as coisas que a gente já tem no Brasil. Por isso fala assim, você acha que o governo não deveria oferecer nada? Não acho não. Eu não estou nesse ponto. Eu sei que há libertários aí que acham que o governo não tem papel, né? Mas não é o meu caso, não. Eu acho só que a gente tinha que tentar focar nessas situações. E elas não são difíceis de você identificar. Basta você pensar, se eu tirasse, quem é que ia ficar sem? Essas pessoas falam, então essas pessoas precisam de um programa. Não pode tirar todo mundo, porque o filme é muito triste. Você pensar que a gente ainda tem, o filme se passa em 2001, você pensar que a gente ainda tem nesse século a miséria que a gente tem em alguns lugares, não é só no continente africano, não. Vai para o Brasil profundo, que tem também. Então, um negócio bravo. Essa discussão eu estou sempre pronto para fazer. Não sei se muita gente concorda comigo, não. Ainda me chamaram hoje para um debate sobre Previdência. Eu falei, olha, vê quem mais quer aí para ver se não vai dar morte no final. Acho que a questão de mexer no sonho da educação é importantíssimo mesmo. Porque tem metodologia de planejamento de política pública que ela parte do princípio assim, se eu não fizer nada hoje, daqui 3 anos como é que vai estar a situação? Que é o que partiu desse pressuposto, né? Ok, mas precisa ter. Eu falei, ok, tá bom, corta aí, o que vai acontecer? 100 pessoas vão ficar sem estudar. Ele falou, então ótimo, então ao invés de eu ter uma escola, uma faculdade para 3.000 pessoas estudar de graça, eu vou ter para 100 pessoas estudar de graça. Aí eu vou fazer uma avaliação, se é melhor eu montar a universidade para 100 pessoas, ou se é melhor eu conceder uma bolsa, modelo ProUni, para essas pessoas estudar. Porque a gente faz as contas, ver o que é mais viável. A mesma coisa sobre restaurante popular. Eu acho a iniciativa fantástica, só não acho que ele pode substituir comida aquilo. Não porque a pessoa não tenha direito de tentar economizar, é porque custa o poder público, é subsidiado. A comida é toda subsidiada. Então acho bacana, acho que tem que ter, não pode estabelecer substituição para o fornecimento para quem pode pagar, senão a gente quebra o sistema. Não, assim, para mim a questão do complexo, acho que então realmente pretende aprofundar a focalização das políticas sociais. Acho que aqui ficou claro que precisa disso. E aí de olhar de uma forma ampla e não dentro de cada quadrado, né, Matheus? Agora, me chama sempre que você precisar para a gente pensar nisso, tá. Assim, eu estou à disposição.
Eu vou desdobrar o nosso tema de compliance em mais 2 conversas nossas, uma no governo e uma na RAPS. Vamos ver se eu consigo fazer isso ao longo desses próximos dias. Pode fechar com alguma coisa de empreendedorismo também? Principalmente para amigo que tem empresa? Vai lá. E aí? Empreendedorismo hoje a gente tem uma Você dificuldade. conhece o pessoal da FEMIC? Não. Então, antes de você falar sobre empreendedorismo, Gilson, pega os contatos do pessoal da FEMIC